Vamos dar início, então, ao segundo período de aula, né? Estou recebendo aqui de novo os colegas que estão chegando. Está chegando aí o Bernardo, chegando a Sofia. Estamos chegando aí, galera. A gente vai começar a nossa segunda etapa, né, da nossa manhã de aula, onde a gente vai discutir aí, continuar a discutir os elementos aí. Agora a gente vai falar sobre cada um dos nossos pensadores iluministas, né? Então vamos esperar um pouquinho mais o pessoal entrar aí. Tempo para a galera ir lá tomar uma água, tomar um café. Ô Bernardo, tu que tá conectado aí, chama a galera aí, bota pra galera entrar. Beleza, senhor. Beleza. Pessoal que tá chegando aí, então a gente já começa, tá? João, Marcelo, a gente já começa, a gente tá esperando o pessoal entrar pra gente começar a falar sobre cada um dos iluministas. Tudo bem contigo aí, Marcelo? Tá lendo muito? Tudo bem, tudo bem. Tô lendo, tem que ler, né, senhor? Tá certo. Ah, cara, o que tá acontecendo no mundo, né? Que loucura, né, meu? Essas coisas nos Estados Unidos, senhor, pá. Olha, negócio arrepiante, né, velho? E aquela cena, né, do Floyd sendo morto, aquilo lá é um negócio chocante, né, meu? Sim. Ô, senhor, imagina a força que o cara botou o joelho pra asfixiar o cara. Ah, nossa, cara. Ah, que loucura aquilo ali, meu. Ah, e o cara, tipo, de boa, né? Meio que rindo até. Bah, isso que dá mais revolta no povo ainda, né? Fazer o quê? Agora já tá dando os protestos, né, senhor? É. Meu, então a gente vamos deixar, deixa eu ver, a gente estava com acho que 18 alunos antes, agora a gente está com 6. 6 comigo, né? São 5 alunos só aqui. Agora, né, senhor? Que o pessoal começa entrando, né? Fala, João. Tá, vamos lá então, vamos começar, tá? Porque daí, senão a gente fica Eduardo aqui entrando. Deixa eu compartilhar minha tela. Bom, então, gurizada, a gente está aí, tá vendo a mentalidade ilustrada. Ilustrado quer dizer mentalidade criativa, né? Ou mentalidade iluminista. Então, vamos ver o primeiro pensador que a gente traz aqui é o John Locke, né? O John Locke nasceu no século XVII, né? E lá no iniciozinho do século XVIII, então ele vai nos deixar. Ele acreditava que o homem adquiria conhecimento com o passar do tempo através do empirismo. Então pega lá, ó, caneta amarelo mamão, né? E escreve ali o que é empirismo. Tem mais gente querendo entrar aqui, peraí. Tiago. A Laura. Então, para quem está entrando agora, Tiago, Laura e tal, eu perguntei ali, ó. O John Locke, então, ele vai dizer que o homem adquiriu conhecimento com o passar do tempo, né? Então, até aí tudo bem, né? Vamos combinar uma coisa. Vocês, quando começou o ano, que a gente começou a se encontrar, antes dos problemas que estavam acontecendo, todos os problemas que estavam ocorrendo com a humanidade por causa dessa porcaria desse Covid-19, a gente tinha
um jeito de ver o mundo, né? A gente tinha uma forma de ver a sociedade, de ver história, de ver matemática, de ver o colega, uma mentalidade a respeito. Agora, com o passar do tempo, e aí o John Locke coloca muito bem, né? A gente vai, através do empirismo. O que é o empirismo? Empirismo é tudo aquilo que é vivido, da vivência da gente. Então, a nossa vivência, tipo, era muito ruim a gente ficar em casa o tempo inteiro, né? Aliás, ainda é ruim, né? Mas a gente aprendeu a achar bom, né? Então, o empirismo vai nos dando, o que é experiência, vai nos dando elementos, né, para que a gente possa lidar, conhecer, interpretar as coisas. Então, o que o John Locke quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que quanto mais maduro nós ficarmos, mais velho nós ficarmos, mais experiência de vivência a gente vai ter. Então, ele é considerado o pai do liberalismo político, né? Que é essa liberdade do pensamento de político, de poder exercer poder, de exercer opinião, de exercer discussão, debate. E a sua obra, segundo o Tratado sobre o Governo Civil, a obra de John Locke, né, John Locke, ele afirmava que o poder monárquico era um contrato entre o povo e o governo regido por uma Constituição. Então, assim, ele acreditava que a monarquia, né, ou seja, o poder do rei, ele era um contrato, né, estabelecido entre aquele que o rei governa, né, aqueles que o rei governa, o povo, e o governo do rei, né? E era regido por um conjunto de leis. Então, haveria aí um conjunto de normas jurídicas para que esse Estado pudesse funcionar, tá? Tá aí o John Locke, né? E do lado, que parece o vocalista do lado esquerdo, do lado direito da gente aí, parece o vocalista do Led Zeppelin, né? É o Voltaire. E quem é o Voltaire, né? Bom, o Voltaire é um cara que... Hã? O Voltaire é um cara que nasceu lá no final do século XVII, né? Em 1694, e ele vive mais, né? Então, ele não foi contemporâneo intelectualmente de John Locke. Ele vive posteriormente, né? Até quase o final do século XVIII ali, ele vai a 1778. Ele defendia a liberdade de pensamento e não poupava crítica à intolerância religiosa, né? Não poupava crítica à intolerância religiosa. Então, vejam só, ele era um cara extremamente, o Voltaire, sarcástico, né? Ele era debochado. Ele vai se destacar com as suas cartas filosóficas, né? Que quando ele esteve na Inglaterra, porque Voltaire era francês, ele escreve e ele vai elogiar a liberdade inglesa e vai atacar o absolutismo inglês e a intolerância também inglesa. Então ele ficou bem famoso por combater a ignorância e a superstição e o fanatismo. Então, o que é a ignorância, a superstição e o fanatismo religioso? É toda forma de não razão, né? Ou seja, ignorância. Ignorância significa não entender o porquê que as coisas acontecem, né? Quais são os mecanismos que essa coisa, por que essa coisa está acontecendo? Quais são os mecanismos que existem que possam explicar essas coisas? Isso é ignorância, né? E a ignorância, ela tem duas questões, né? Ela pode ser algo que a pessoa não quer porque não quer o diferente, não quer aprender, ou porque a pessoa que é ignorante não teve direito, olha só, não teve direito a aprender. Então, quando não chega a ela a luz da razão, né? Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil hoje, as duas questões, né? Tem muitas pessoas que têm como saber as coisas, né? Tem como entender como funcionam as coisas, tem acesso a isso, mas não querem. Esses caras são ignorantes. E os outros ignorantes que nós temos são as pessoas que realmente não têm acesso
aos meios educacionais, não têm acesso à informação, né? Pessoas que não têm acesso muitas vezes à comida, a remédio, à saúde. Essas pessoas são além de ignoradas, são ignorantes também, porque elas não têm esse acesso, tá? Fanatismo religioso, quer dizer, o fanatismo é muito ruim, porque o fanatismo é o radicalismo. O radicalismo é ir na raiz, né? Então, assim, o fanatismo religioso, ele não nos permite, e aí o Voltaire vai fazer uma crítica, né? Ele não nos permite ter tolerância, né? A gente não tolera o outro, porque só nós estamos certos, né? Então, isso é um exercício, né? A gente tem que exercitar o tempo inteiro isso, né? Respeitando o outro, e o Voltaire vai fazer a crítica a esse racismo, né? Esse fanatismo. Ele defende a razão, a tolerância e defende, então, a monarquia constitucional. A escrita e os livros eram com as suas principais armas, então ele basicamente ele combatia isso enquanto filósofo, escrevendo, né? E as pessoas que seguiam ele na Europa, né, divulgavam as suas ideias, né? E ao longo da vida ele ficou sendo conhecido aí por ser um grande crítico da Igreja, certo? Esses dois caras aqui, ó, Denis Diderot e o Rousseau. O Rousseau disse o seguinte, ó: nunca se conseguirá ser um sábio se primeiro não se foi. Ah, tá. Isso aqui é uma brincadeira que a gente fez com um amigo nosso. Então, assim, ó, Denis Diderot foi responsável por organizar a grande enciclopédia. E o que é a enciclopédia? A enciclopédia é o livro dos livros, né? Nesse livro, então, foram publicados vários textos dos filósofos e aquela reunião que nós vimos lá na casa da Madame Greif era justamente o prenúncio, né, da escrita da enciclopédia, que é esse livro explicativo das coisas, né, dos fenômenos naturais, das coisas do mundo, dos conceitos liberais que a gente vai ver ao longo da história, né? Esse livro foi publicado no final do século, metade do século XVIII, ali, 1751-52, e continham novas ideias sobre o mundo. O governo condenou a obra, né, proibiu a obra na França, e Diderot foi auxiliado por um matemático para escrever. O nome do matemático é o senhor d'Alembert, né? Denis d'Alembert, e os colaboradores foram esses dois para a escrita do livro A Enciclopédia. Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, ele nasce no início do século XVIII, né? E morre junto com o Voltaire, né, em 78, ali, mesmo ano. Ele defendia ideias de um Estado democrático que garantisse a liberdade e a igualdade, né? Então, isso é bem ideia, não, bem a ideia do quê? Bem a ideia liberal, né? Que é o Estado democrático que garantisse uma liberdade das pessoas, uma igualdade a todos, tá? Então, ele foi um democrata convicto, acreditava na democracia, sendo que a democracia, gente, ela não é algo pronto, né? A democracia ela tem que ser construída. Então, vejam só, a democracia na Grécia era muito diferente da democracia que a gente tem hoje, né? Apesar de ser democracia, e foi lá na Grécia que surgiu a democracia, né? Que era a questão do demos, né? A polis. O que é o demos na polis? É o demos, né? Que são é o clã que vai decidir, né? Decidir as questões políticas, né? Então, cracia, as leis, né? Democracia, né? O demos vai estipular quais são as leis que vão reger aquele clã, né? Aquela sociedade que vai reger aquela polis. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque lá, por exemplo, nós tínhamos o modelo de Estado democrático na Grécia. Alguém sabe me dizer qual era o modo de produção na Grécia Antiga?
Como é que se organizavam? Como é que eles se organizavam para o trabalho? Como é que eles se organizavam para a sociedade, economicamente? Alguém saberia dizer? Alguém lembra? Mão de obra escrava, né, gente? Então havia escravidão. Outra coisa, as mulheres, mulheres de Atenas, por exemplo, elas não tinham direitos políticos, né? Então, o direito político é um direito de poder contribuir, dar opinião, de escolher, né? Que é um direito democrático, né? Direito político, todo mundo tem direito político hoje na sociedade, né? Teórico. Opa, voltamos. Tudo bem aí? Ô, pastor, tudo bem? Voltamos, desculpa, caiu aí a conexão. Tranquilo. Eu vou de novo aqui compartilhar a tela para a gente continuar. Então, todo mundo tem direito político hoje, né? O Jean-Jacques Rousseau vai dizer que o Estado, então, ele era um democrata convicto, que as suas ideias foram expostas no Tratado de Educação e, principalmente, no Contrato Social, que é a sua obra máxima, né? O que é o contrato social, de acordo com o Jacques Rousseau? Nós estabelecemos, dentro da sociedade, o convívio. E, por isso, então, nós temos um contrato com o Estado. Nós doamos uma parte da nossa liberdade para o Estado, para que o Estado nos dê proteção e nos dê garantias de convivência dentro desse Estado. Então, é muito importante essa obra do Jacques Rousseau, o contrato social, porque ela vai falar sobre esta liberdade democrática, né? Porque ela não é uma liberdade completa, né? Nós somos livres, mas nós temos que respeitar a liberdade do outro, né? Nós somos iguais ao outro e por isso a gente tem que conviver com o outro. Para isso, existe um conjunto de leis que vão aí organizar o Estado, né? E eu tenho que respeitar esse conjunto de leis. Quem não respeita este conjunto de leis, quem transgride as leis, né? Quem comete algum tipo de coisa é ilegal, né? E ilegal é aquele que não responde, né? Que não contribui, que não se adequa às leis. Então a gente tem que entender isso, tá? O Jean-Jacques Rousseau então uniu-se aos enciclopedistas, né? Procurou analisar as razões ou por que existem desigualdades sociais. Para ele o ser humano é naturalmente uma pessoa boa, mas a sociedade, ou seja, o convívio das pessoas, a ganância das pessoas é que vai transformar esse cara bom em algo que se corrompe, em alguém mau, né? Vai trazer a desigualdade, vai trazer a escravidão, vai trazer a tirania. Então, Jean-Jacques Rousseau acredita, então, nisso, né? Que as desigualdades sociais, elas são gestadas pelo próprio meio, pelo Estado, né? Pela sociedade, em que esse homem que nasce, que é bom, ele nasce bom por natureza, ele acaba se tornando mal por natureza. Então coloca aí do lado de Jean-Jacques Rousseau, né, essa característica, acredita no homem bom por natureza e que ele se transforma então um tirano, ele pode ser até escravizado de acordo com a sociedade em que ele vive. Tá? Então as suas ideias foram seguidas por um cara chamado Robespierre, por exemplo. Era um outro líder, ele foi líder da Revolução Francesa, o Robespierre, né? Ele tinha essa ideia buscou essa ideia de Jean-Jacques Rousseau. Certo, pessoal? Vamos lá. Montesquieu. Ô, senhor, Oi. tu não se importa se ir pro slide do Denis Diderot para eu dar uma lidinha? Esse slide que eu estou passando aqui, ele já está lá na Iônica. Tá, beleza, senhor. Então, vocês têm acesso a ele lá. Né? É só baixar esse slide lá, não tem problema, tá? Tá bom, senhor. Obrigado. Beleza. Ó, Montesquieu. Montesquieu, ele defendeu a divisão do poder político e legislativo judiciário, gente. Ele foi o cara dos três poderes. Então, olha só que legal. O Montesquieu, ele divide o poder em três partes. Ele divide o legislativo, o executivo e o judiciário. E ele cria essa característica da democracia que até hoje é assim. Então, por exemplo,
esses poderes, eles não têm, nenhum desses poderes é superior aos outros. Eles são poderes que ficam na mesma linha de igualdade. Então, o poder legislativo, ele não é superior ao executivo, ele não é superior ao judiciário e nenhum dos outros são superiores aos outros, tá? Eles são poderes equiparados. Então, vejam bem, o nosso Estado, o Estado brasileiro, ele tem os 3 poderes ainda hoje, né? Então, vamos lá, vamos tentar entender, de acordo com Montesquieu, vamos tentar entender como é que funciona o Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro tem 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Muito bem. Eu tenho três poderes e eu tenho 4 presidentes no Brasil. A gente se engana dizendo que a gente tem um presidente que é o presidente do executivo, que é o capitão. Não, não é só o capitão, né? Nós temos outros 3 presidentes. Vamos lá, então. Do legislativo, quem seria o presidente do legislativo? Alguém saberia me dizer? Ó, nós temos 2 presidentes no legislativo, tá? Vamos lá, então. O primeiro é o presidente Rodrigo Maia, correto? Deixa eu até ver aqui, para não me enganar, né, depois. O primeiro presidente é o Rodrigo Maia. O presidente do Senado, Senado brasileiro, que é o nosso parlamento, ele é bicameral, ele tem 2 câmaras. Ele tem a Câmara de Deputados e a Câmara do Senado, tá? Então, vamos lá, presidente do Senado. É o Davi Alcolumbre. Presidente do Senado é o Davi Alcolumbre. O presidente dos deputados é o senhor Rodrigo Maia, tá? E o presidente do Judiciário, né? Quem é o presidente do STF? O presidente do STF é um cara chamado ministro Dias Toffoli. Então, ele é presidente também do Judiciário. Então, olha só, presidente do Legislativo são 2, presidente do Judiciário é 1 e o presidente do Executivo é o capitão, que vocês conhecem muito bem, que eu não vou dizer o nome dele, que pode cair de novo a nossa conexão aqui, tá? Então, nós temos 4 presidentes da República. Qual deles é o mais importante? O que vocês acham? Eu acho que é o Dias Toffoli. Na teoria não tem nenhum importante, todos têm o mesmo negócio de poder, o mesmo nível de poder. Não, olha, justamente. O Dias Toffoli é do Judiciário. Alguém falou Dias Toffoli aí, tá? O Dias Toffoli, por exemplo, ele pode ser o presidente que dá digamos assim, o Judiciário, em última instância, é o que vai julgar, mas nenhum deles é superior ao outro. Todos eles têm, de maneira harmônica, isso segundo o Montesquieu, e até hoje isso funciona assim, porque isso está legalizado na nossa Constituição Federal, que é o nosso conjunto de leis, que foi dito, né, aqui, que todas as relações sociais, de contrato social, de tudo, está dentro do conjunto de leis de um país. Então, veja, o Montesquieu, que é o cara do Legislativo, Executivo e Judiciário, ele ainda hoje, ele tem uma importância fundamental. Cara, todos esses pensadores hoje, eles têm uma importância fundamental, porque os seus pensamentos liberais, né, estão presentes na nossa sociedade, tá? Então, em 1721, ele publicou a chamada Cartas Persas, nas quais, então, ele satirizava, né, os costumes das instituições. Ele tirava onda das instituições federais, né? Montesquieu também, em 748, publicou uma grande obra chamada O Espírito das Leis, onde ele se dedicava a falar sobre o estudo dos diversos governos. Montesquieu, que era francês, né? Ele dava grande importância à monarquia inglesa, ele achava os monarcas ingleses interessantes, porque quem estava no poder na Inglaterra era a burguesia no parlamento, né? Não era o rei. Então, por isso que ele achava a monarquia interessante, a monarquia inglesa. E ele teve
ele foi o cara que pensou a separação dos poderes entre legislativo, executivo e judiciário, que a gente falou aqui dentro dessa obra. Então, qual é a obra mais importante de Montesquieu? Espírito das Leis. Qual é a ideia mais importante dessa obra? A separação entre três poderes, né? Quer dizer, pode até existir um rei, mas existe o poder executivo, o legislativo e o judiciário, né? Vejam bem, esses poderes separados, cada um tem a sua autonomia, cada um responde pela sua área e não existe nenhum superior ao outro, certo? Muito bem. Então, saímos de Montesquieu, né? Continua aqui ainda, aqui, ó. Ele foi um brilhante filósofo, Espírito das Leis, já falamos. Agora vamos para os filósofos iluministas ingleses, né? Então vamos lá. David Hume. O David Hume é um filósofo iluminista liberal. Ele é um filósofo iluminista liberal. Né? Ele foi importante historiador e filósofo escocês e refutou o princípio da casualidade, do livre-arbítrio, do ceticismo radical. O que é ele refutou o princípio da casualidade? Que nada é por acaso. Nada no mundo acontece por acaso. As coisas acontecem porque a gente procura que as coisas aconteçam, que a gente faz as coisas acontecer. Então, ele vai ser um defensor da livre vontade. Ele era um cético e, por isso, então, ele era um conservador liberal. Tá? Os conservadores liberais eram chamados de céticos. O que significa isso? Ele acreditava na liberdade, ele acreditava na produção, ele acreditava no livre comércio, mas que cada um, se a pessoa é pobre é porque ela quer ser pobre, se a pessoa é rica é porque ela procura ser rica, porque existe livre arbítrio. Essa era a ideia principal da liberdade, né? Ou seja, se tu sabe história, é porque tu procura estudar história. Se tu não sabe história, é porque tu não abre um livro de história. Tu não procura ver um slide, assistir uma aula do professor Jachairo. Tá entendendo? Então é isso, pessoal. A ideia de David Hume é uma ideia que, né, esse escocês que bate nessa tecla. Adam Smith é um cara... é um liberal clássico, é um cara da economia liberal, liberalismo econômico. Ele tem uma obra que é fundamental, que se chama A Riqueza das Nações. Essa obra, então, A Riqueza das Nações, anota aí, Adam Smith, economista, filósofo inglês, que tem uma grande obra chamada A Riqueza das Nações. Ele vai ser o cara que vai defender a liberdade econômica. E ele, de certa maneira, vai ser até um pouco... um pouco ingênuo, né? Ele vai dizer que vai chegar um momento em que as nações vão ficando ricas, e quando uma nação chegar no seu limite, ela vai passar tecnologia, informação, sabedoria para outra, até que todas as nações vão chegar ao momento de serem importantes e nós vamos viver uma sociedade perfeita. Coitado, né? Coitado do Adam Smith. Por quê? Porque o homem, ele não tem essa benevolência. Ele não é tão bom assim como dizia Voltaire, né? Que Robespierre, né? Que era bom por natureza. Não, o homem não é bom por natureza. Se fosse assim, os Estados Unidos transfeririam, né, tecnologia para o mundo todo, né? Ou a Inglaterra transferiria tecnologia. Ou vocês acham, por exemplo, que quem descobrir a vacina para a Covid-19 vai liberar gratuitamente essa vacina para as pessoas? Não, né? Não vai liberar, né? Para os países produzirem. Não vai liberar. Então, obviamente, que nós temos aí uma questão financeira egoísta que se coloca na frente aí das ideias de Adam Smith. Kant, Immanuel Kant, falamos sobre o Kant já, importante filósofo alemão, né, que desenvolveu os seus pensamentos na área da epistemologia, da ética, da matemática, perdão, da metafísica. Então, o Kant vai ser muito estudado na ideia da própria ciência, do desenvolvimento científico, né? Desenvolvimento ético, inclusive a ética que é trabalhada pelo professor aí no Colégio Bom Jesus, né? Que a gente está tendo aula agora. O professor Fábio trabalha a questão da ética e ele deve trabalhar
certamente com vocês a questão da epistemologia de Kant, ou a metafísica. Benjamin Constant, escritor filósofo político francês, origem na Suíça, né, ele defendeu principalmente a ideia da liberdade individual. Aí a Enciclopédia, né, que é o livro então organizado por D'Alembert e Diderot, com base em ideais iluministas e tal, economistas liberais. Então, o que é o pensamento liberal? O pensamento liberal, queridos, os pensadores liberais, eles são oriundos do século XVIII, eles pregavam o fim da intervenção do Estado, quer dizer, liberdade é a liberdade econômica. O Estado não pode articular, participar, dirigir a economia. Eles eram contra o que a gente tinha até então, que era o mercantilismo, tá? Então, já existe indústria, a indústria tem que ser livre, as leis têm que fluírem para que as indústrias funcionem, os trabalhadores recebem salário, então já tem o salário, né, e são assalariados, eles são livres, são indivíduos que vão pagar a sua conta, que vão comprar o seu sustento, que vão comprar a sua moradia, que vão comprar o seu sossego, que vão comprar o seu prazer. Então, esta é a liberdade econômica. Todo mundo tem direito de ser alguma coisa desde que trabalhe. Então, o princípio liberal é o princípio de particular, né, dos indivíduos da vida pública. Promovem a crítica ao mercantilismo, propondo o fim da intervenção do Estado na economia. Tá? Vamos lá. Outra característica são os economistas liberais, é o pensamento iluminista, que se ocupavam das questões econômicas, que deram origem às grandes correntes de pensamento. Nós temos a fisiocracia, que dizia o seguinte, os fisiocratas. Fisiocratas diziam que o homem, o único meio para se medir a riqueza de um homem, da fisiocracia, é que eles acreditavam que a economia era natural e era com a agricultura. Ou seja, quem tem terra tem poder. Então, os fisiocratas vão dizer que a agricultura, a mineração, o extrativismo eram mais importantes para a prosperidade de um país do que o comércio. Tá? Então, vai ser as atividades primárias na agricultura, na exploração, na mineração, no extrativismo, que vão dar a esse país o status de país importante. Isso é a fisiocracia. Tá? Então, anota aí, fisiocracia igual a terra tem um poder para deixar o país importante. E as demais atividades econômicas eram secundárias, né? Seriam consequência das riquezas produzidas pela questão agrícola. Agora, já os liberais, vou chegar lá, que o liberalismo, o Adam Smith, era considerado o pai da liberdade moderna. Ele vai dizer o contrário dos fisiocratas. Ele vai dizer o seguinte, ele afirmava que o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza. Que só através do trabalho que se produzia riqueza. Ele acreditava que certa interferência governamental na economia era tolerável, mas desde que ela não se metesse muito na economia. Desde que se destinasse, então, a prevenir as injustiças, a opressão, a incentivar a educação, a proteger a saúde pública. Então, olha só, o liberalismo queria uma sociedade onde o Estado provesse para o Estado o bem-estar da sociedade. Tá? O bem-estar da sociedade. E não organizasse a economia. Isso era um papel para quem? Era um papel para as empresas, para o bem privado, para as indústrias, era um papel para a burguesia. Então, lá, o Stuart Mill, o John Stuart, é um economista e filósofo que defendia a limitação do crescimento populacional. O Thomas Malthus, com as leis malthusianas, vocês já devem ter estudado isso em biologia, se não estudaram, vão estudar em biologia, que fala que a população cresce em progressão geométrica, o crescimento da população segue em progressão geométrica, enquanto os alimentos em progressão aritmética, ou seja, que a quantidade de pessoas que existem no mundo não suportam a quantidade de alimento que se produz, que é uma grande bobagem, isso é uma grande mentira. Mas isso aí é o pensamento de Thomas Malthus e de John Mill, Stuart. Vocês vão ver isso aí, depois vocês peguem esse slide para dar uma olhada, tá? Então, forma de Estado absolutista, despotismo esclarecido. A gente vai falar sobre
despotismo esclarecido na nossa próxima aula, onde a gente vai também discutir, pessoal, o quê? Discutir o texto que eu pedi para que vocês fizessem e me entregassem na Iônica, esse texto aqui, certo? Então, na próxima aula, a gente vai discutir esse texto aqui e vai discutir também sobre as questões que eu coloquei para vocês ali do despotismo esclarecido, o que significa e como é que acaba esse enredo do iluminismo na Europa. Tá certo, pessoal? Ficou alguma dúvida aí, gurizada? Ô, senhor, eu não tenho nenhuma dúvida, mas tenho umas duas perguntinhas. Posso? Pode, claro, vamos lá. Os fisiocratas possuem uma ideologia bem velha, né, senhor? Bem o quê? Tipo, bem velha. Bem Porque velha. já existia muito tempo. Por que eles acreditavam nisso? Eles acreditavam nisso porque eles eram financiados pela elite francesa, né? A elite francesa estava muito apegada na monarquia francesa. Então, o que a monarquia francesa fazia? Quem tinha terras era amigo do rei. Tá? Então, assim, ó, tanto é que a Revolução Francesa, a primeira coisa que vai fazer é cortar a cabeça do rei. Sim. E outra, vários filósofos franceses vão olhar para a Inglaterra e vão ver, poxa, a Inglaterra está 1000 anos na nossa frente, entendeu? Tem indústria, a burguesia está no poder, eles têm liberdade econômica. E os fisiocratas ficavam defendendo isso. Ficavam defendendo que a terra era o único meio de se conseguir riquezas, que a terra era a única forma de se garantir o desenvolvimento, e isso é uma coisa muito atrasada. É um pensamento desses caras na época. É um pensamento desses caras que estão no governo, e eles estavam no governo da França, né? Mas vão ser derrubados pelo liberalismo, pela Revolução Francesa, que a gente também vai ver. Eu não sei se eu consegui te responder. Obrigado, senhor. E a segunda... Oh, conseguiu sim, senhor. Obrigado. E a segunda pergunta, tu consegue explicar a mão invisível, o conceito da mão invisível? Do Adam Smith, né? História. Isso. O Adam Smith vai dizer que o Estado tem a mão invisível, né? Ou seja, o Estado liberal, né, o liberalismo econômico e tal, do Adam Smith, previa que o Estado ele também fizesse algum tipo de interferência na sociedade, mas que essa interferência ela não fosse uma interferência muito forte, né? O que ele queria dizer com isso? Por exemplo, se hoje, por exemplo, né, nós vivemos um liberalismo, tá? E a gente está numa crise tremenda, né? As empresas estão quebrando, os microempresários estão quebrando. Gente, quem tem uma microempresa quebra. Então, qual seria o papel para Adam Smith em relação ao Estado? O Estado iria financiar essas pequenas empresas, ajudar elas a desenvolver, a conseguir fôlego para poder gerar emprego. Por que o emprego? Porque o trabalho, somente o trabalho, gera riqueza. Sacou? Então, quanto menos empregos eu tenho numa sociedade, mais pobre ela é. Quanto mais empregos eu tenho numa sociedade, mais rica ela é. Esse é o princípio do liberalismo. Agora, a gente tem que pensar, será que o nosso Estado, nosso governo está fazendo isso? Será que ele está ajudando as empresas, médias e pequenas? É uma questão que eu deixo para vocês. Vai terminar a nossa aula. Um beijo, bom fim de semana, se cuidem e a gente se vê numa próxima. Tá bom, gurizada? Tchau. Valeu, senhor. Valeu, senhor. Tchau.